Olá, eu sou Maurício Oliveira, mais uma vez com você neste canal e hoje eu quero comentar sobre 5 passos para que você consiga sair do seu país de origem de maneira eficaz e chegue em outro país com propósitos e com um futuro brilhante à sua frente. Mas editor, roda a vinheta. Fala família Imigrantes de Valor e todos vocês que nos acompanham. Fique atento a cada item que eu vou citar no vídeo de hoje, porque eu quero comentar 5 itens ou 5 conselhos importantíssimos para você sair do seu país e ter sucesso num projeto de imigração. E nesses 4 anos que eu moro em Portugal, vocês já sabem que eu estou trabalhando com psicoterapia, tá certo? E eu tenho um projeto, a Psicoterapia da Riqueza, para ajudar muitas pessoas, inclusive imigrantes. Como eu já estou 4 anos morando em Portugal, eu sei quais são as suas ansiedades, os medos, os motivos da saudade e várias questões que nós vemos muitos imigrantes passarem. No entanto, se você precisa de ajuda, de um processo de terapia, nos procure no direct do Instagram, que nós vamos montar um processo para ajudá-lo ou ajudá-la da melhor maneira possível, ok? E dessa forma, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a definição do seu objetivo. Qual objetivo você quer alcançar naquele país? E dessa forma, lembre-se de todos os documentos, não deixe para a última hora. Se você planeja viajar em um determinado ano, se programe, se organize antecipadamente na questão dos passaportes, na questão dos documentos oficiais que você vai precisar para entrar no país ou também para permanecer no país. Então, nessa definição do seu objetivo, pense nessas questões que vêm um pouco antes, principalmente financeiramente, porque o passaporte tem custos, documentos, por exemplo, igual que o PB4 em Portugal tem custos geralmente. Então veja quais as suas definições para que você consiga fazer uma boa saída ou uma saída tranquila do seu país. Com essa questão do objetivo, aí agora você precisa entender então qual país você quer ir. Qual país aceita, no nosso caso brasileiros, com maior facilidade? Qual país você gosta? Qual país você tem um desejo de conhecer e posteriormente morar? Então é muito importante definir o país. Quando a pessoa não tem noção, é muito complicado essa questão de ela querer emigrar. Não é apenas pela facilidade do que pode acontecer em um país ou outro, porque muitas vezes nós nos iludimos, muitas vezes nós não conhecemos as realidades dos países e aí pensamos assim: ah, aquele país é mais fácil, ah, aquele país pode dar mais dinheiro, ah, aquele país tem outras condições. Não é assim que se escolhe um país. Você tem que definir conhecendo a estrutura do país, as oportunidades que podem surgir dentro do país. Se você realmente gosta do país, das pessoas daquele país, isso é muito importante. O idioma, você vai ter facilidade em aprender aquele idioma de tal país. Então você precisa se organizar na definição do seu objetivo e, consequentemente, no país que você realmente vai ter sucesso, ou vai ter tranquilidade, ou vai ter realmente o seu propósito resolvido, o seu propósito definido ali e executado naquele país. Porque hoje em dia o que está ocorrendo muito, no caso aqui agora também em Portugal, é que muitas pessoas despreparadas, inclusive pessoas mal informadas, vieram na ilusão de achar que a imigração seria fácil e muitos estão pedindo para retornar para o Brasil. Muitos estão conseguindo, quando tem um dinheiro tranquilo, voltar pelos próprios esforços, quando não estão pedindo apoio ao consulado, à organização de imigração, para conseguir voltar para o seu país. Então é muito importante definir algumas coisas que faz parte desse país que você realmente tem a chance ou a possibilidade de imigrar.
E aí, a terceira questão muito importante é você ver agora as possibilidades de entrar nesse país. Você definiu seu objetivo, você pensou em tal país, entendeu a realidade de tal país. Agora, é importante você ver a forma que você vai entrar naquele país. É com visto de trabalho, é com visto de estudante, com visto de aposentado, com visto de empreendedor. Hoje em dia em Portugal tem um visto para nômade digital. Então existem algumas formas de visto. O visto para segurança, melhor dizendo, o visto para procura de trabalho, não é segurança de trabalho, mas sim procura de trabalho. Então são algumas formas de você entrar no país, algumas possibilidades para você entrar tranquilamente no país. Só que ainda em Portugal especificamente, existe a possibilidade de entrar em Portugal como turista. Em muitos outros países, o Brasil tem acordo, tá certo? E você, enquanto brasileiro, aí você precisa também agora observar a sua nacionalidade. Então, veja de acordo com o seu país, quais acordos ele tem com outros países que você tem a possibilidade ou a chance de entrar como turista. Nesse caso, aqui em Portugal, ainda dá para entrar como turista. Você tem a permissão de permanecer no país por um período de 3 meses. Se você gostar, você pode fazer uma renovação de mais 3 meses, dando um total de 6 meses, tá certo? Agora, é claro que você precisa se organizar bem. Então, quais as formas, quais os tipos de formas de entrar no país? E aí, se você entra como turista, depois você vai ver algumas possibilidades de se regularizar no país. Não é estar ilegal, mas sim de forma irregular. E logo quanto possível, logo que você realmente desejar, você pode fazer alguns documentos, fazer algumas questões que a gente fala aqui, a manifestação de interesse, para realmente ficar no país, tá certo? Mas isso é muito importante. Então veja as formas de você poder entrar no país. Pensando nisso, a gente vai para a quarta orientação, que é o que? Estabeleça um prazo. Esses dias mesmo eu estava conversando com um amigo, um conhecido aí do canal. Inclusive a gente estava conversando por vídeo, chamada de vídeo. E eu conversei com ele nessa questão. Vou até mandar um abraço para ele aí, porque ele sempre está vendo nossos vídeos. Jadeilson, para você, um abraço, sua esposa, seu filho. E uma das coisas que eu conversei com ele é isso, porque a gente já tem conversado muitos meses atrás. Algumas vezes eu tenho dado uma atenção a ele aí e a gente sempre está se falando. E eu falei dessa última vez agora o seguinte: estabeleça um prazo. Estabeleça um prazo e dentro desse prazo, que ano você quer vir? E ele, por exemplo, tem a oportunidade de vir o ano que vem. Aí volta aquele primeiro ponto que eu falei na questão dos objetivos, né, definidos. Então, precisa de passaporte? Tire antes. Precisa de alguns documentos? Veja isso antes, porque vai gerar custo. As passagens geram custo. Comece a estabelecer antes. Por quê? Dentro desse prazo, você vai estabelecer agora esse período que você quer ir. E não pense no dinheiro somente lá, nos seus gastos somente naquele prazo lá definido. Veja antes também outros gastos que você vai ter, para quando aquele prazo estabelecido você consiga realmente fazer uma viagem tranquila. Porque imagina, querer tirar passaporte lá no último mês, fazer alguns documentos importantes no último mês, definir que tipo de entrada vai ser no país, como turista, com algum tipo de visto, deixar para o último instante é muito complicado. Então estabeleça um prazo antes para você conseguir definir a sua realização de viagem no prazo estabelecido. A quinta dica, a última dica, o último conselho, que é muito, muito importante, não é o mais tranquilo, pelo contrário, é um dos mais importantes hoje, que tem a ver com o dinheiro, com a bufunfa, com o money, com o cash, não é isso? Então o que acontece, pessoal? Se programe, se planeje financeiramente. Olha, o que nós estamos vendo de pessoas tendo problemas financeiros, tanto na sua saída, e já chega aqui com capengando, de mal das pernas financeiramente, que aí não consegue se bancar numa hospedagem, caso precise,
não consegue às vezes uma acomodação, um arrendamento, porque às vezes hoje estão pedindo 2, 3 calções fora o aluguel do mês. Então isso é muito complicado. Então faça um planejamento financeiro bem organizado, bem eficiente. Não queira sair do Brasil de modo deficiente, pelo contrário, saia do Brasil totalmente eficiente. Desde o que? Da definição dos objetivos, pensando certinho na escolha do país. E aí, com essa questão do país, veja as formas de entrada. Olha o passo a passo que eu estou passando aqui para vocês. E junto disso, quando se estabelece um prazo, tá certo? E por fim, e não menos importante, a questão financeira. Quando você está bem financeiramente, tudo vai bem. Se você está mal financeiramente, muitas coisas vão mal financeiramente, tá certo? Então, cuide muito disso. Lembrando que para ter €1 precisa-se de R$5 em média, tá certo? Dependendo do câmbio tá um pouquinho a mais, mas imagine só, para ter €1 aqui você precisou trazer do Brasil R$5. Então olha o quanto de dinheiro precisa juntar, se organizar, se planejar para não ter problema quando você estiver no país e precisar dar os primeiros passos aqui, tá certo? Em questão de casa, em questão de transporte, em questão do básico ali de alimentação inicial. Então se organize bem, faça uma boa organização financeira o máximo que você puder. E lembre-se, converse com pessoas boas, honestas e sinceras. Não apenas aquelas pessoas boas de lábias, tá certo? Mas que esse conteúdo, mais uma vez, possa ter sido bênção aí para cada um de vocês, possam ter ajudado. Comente aí nos comentários, coloca algum comentário aí, pessoal, nos ajude com esse objetivo. Faça algum comentário aí, qual item foi mais importante para você, ou se eu esqueci de algum item que você também acha importante, tá bom? Lembrando-se do projeto da Psicoterapia da Riqueza. Quem está bem no Palácio das Ideias, quem está bem emocionalmente, consegue ter também um bolso tranquilo, um bolso cheio e uma vida principalmente com valores, com princípios e que sabe viver bem nessa sociedade, seja no seu país de origem, como também no novo país que deseja emigrar. Qualquer necessidade, qualquer processo de terapia, nos procure e vai ser um prazer poder ajudar aí toda a família imigrante de valor. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Olha essa paisagem que eu finalizo aqui com vocês. Deus abençoe.